Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aqui em Jeremias capítulo 14, de 14 a 16, nós vamos ler dois versículos da palavra de Deus que nos ensinam o que acontece com filhos de Deus, discípulos de Jesus, que acabam se corrompendo e prejudicando a outras pessoas. Então, vemos aqui em Jeremias lições preciosas que nós podemos extrair e aprender para não nos deixarmos corromper, nos extraviarmos do bom caminho e, infelizmente, gerar uma série de transtornos, tanto a nível individual quanto coletivo, tá bom? Então, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Estamos aqui em Jeremias 14, de 14 a 16. A Bíblia diz, Jeremias 14, vamos começar desde o 13, então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, nem visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome sem que eu os tenha mandado. Dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos, a espada e a fome serão consumidos estes profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepulte, a ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Derramarei sobre eles a sua maldade. Vamos no 17 também. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque a virgem, a filha do meu povo, está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa, se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro à cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Então, gostaria de destacar principalmente o 14 e o 15. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes ordenei, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizando em meu nome sem que eu os tenha mandado. Dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra, a espada e a fome serão consumidos esses profetas. Então, aqui está falando da corrupção da liderança espiritual na época de Jeremias na terra de Israel. Infelizmente, haviam, como existem hoje também, falsos profetas, falsos líderes, pessoas que saíam profetizando na vida de outras pessoas sem que Deus havia falado com eles, enganos dos seus próprios corações. É interessante, vemos aqui um grupo de falsos profetas que estavam falando acerca de coisas do futuro, dizendo que haveria paz, sendo que o juízo de Deus já havia sido decretado sobre a terra de Israel. Falavam acerca das coisas do futuro, do mesmo jeito que Jeremias estava fazendo. Contudo, eles pregavam uma mensagem totalmente distinta de Jeremias. Eles pregavam uma mensagem muito positiva comparada de Jeremias. E o povo gostava deles, ou seja, gostava dos falsos profetas, pois falavam aquilo que o povo gostava de ouvir. E hoje tem muita gente assim, que gosta de profeta que fala aquilo que ele gosta de ouvir. Infelizmente, nós temos muito nos dias atuais. Apesar disso, Deus disse a Jeremias que continuasse pregando de modo fiel. Continue pregando, Jeremias. Continue falando a minha mensagem de modo fiel. Não importa se gostam ou não, se te perseguem ou não, continua pregando de modo fiel. Será que você tem pregado de modo fiel? Será que você tem falado as palavras de Deus através das Escrituras? As palavras que Deus diz na sua palavra? Ou você tem falado segundo
o engano do seu coração. É interessante que havia naquela época grande seca, penúria e espada, já estavam naquela época e estavam vindo ainda coisas piores. Tratariam de liquidar com eles, ou seja, com o povo de Israel que havia se extraviado do Senhor. É interessante que nós vemos aqui que Deus reserva castigo muito especial para aqueles líderes que falam que não devem e apenas aquilo que sabem que o povo quer ouvir. São verdadeiros enganadores, são pessoas que infelizmente serão cobrados por Deus pelas mentiras do seu coração. É interessante que nós vemos aqui claramente um contraste agudo entre as palavras de Jeremias, representando aqui os verdadeiros mensageiros de Deus, os verdadeiros profetas do Senhor, aqueles que estavam alinhados com a vontade de Deus e com o coração de Deus, e em contraste do outro lado vemos os falsos profetas, os enganadores, os profissionais da fé que infelizmente utilizam da sua posição para falar enganos do seu próprio coração. E tem muito, infelizmente. Olha como era Jeremias. Jeremias falou a verdade, mesmo que isso lhe trouxesse sofrimento. Já os falsos profetas falavam aquilo que fazia o povo se sentir bem. É interessante que, em segundo lugar, nós vemos que Jeremias constantemente avaliava e purificava os seus próprios motivos. Avaliava e purificava o seu próprio coração diante do Senhor. Já os falsos líderes eram motivados por ganhos pessoais e por popularidade. Ganhos pessoais e popularidade. Terceiro lugar, Jeremias tinha uma orientação atrelada à esperança eterna. A esperança dele não estava nessa terra, não estava nas coisas desse mundo, mas sim a esperança eterna num relacionamento vital com o Criador. Já os falsos profetas tinham a sua orientação atrelada aos prazeres terrenos, aos prazeres que esse mundo poderia oferecer. Em quarto lugar, o profeta Jeremias trazia os fatos que revelavam aquilo que ele estava certo no Senhor. Os fatos revelavam que ele estava certo no Senhor, porque as realidades que aconteceram foram segundo as palavras do verdadeiro profeta. No caso aqui, Jeremias. Já os falsos profetas perderam a sua vida por causa daquilo que disseram. Eles dizendo que não haveria espada, nem fome, nem dificuldade. Aquilo que mentiram, no tropeço que caíram, eles mesmos morreram no final por causa de fome e por causa da espada, tá bom? Perderam a sua vida por causa do que disseram. Então, 4 realidades com relação a Jeremias. Ele falou a verdade, mesmo que isso lhe trouxesse sofrimento, constantemente avaliava e purificava os seus motivos, tinha uma orientação divina, atrelada à esperança eterna, e em quarto lugar, os fatos revelavam que ele estava certo. Deus respaldou as suas palavras. Isso é o que acontece, infelizmente, com líderes falsos, profetas falsos, que se corrompem e acabam prejudicando a si mesmo, morrendo espiritualmente, às vezes até fisicamente, e acabam afetando também outras pessoas. Então, tome cuidado, isso é uma palavra de discernimento, de edificação, de crescimento espiritual, de maturidade para a tua vida. Tome cuidado com os falsos profetas, porque eles estão por aí. Infelizmente são a maioria, mas não seja enganado por eles, nem saia enganando os outros, falando besteira, falando coisas que Deus não disse e não trouxe ao seu coração. Lembre-se daquilo que fala. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes ordenei, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Então tome cuidado com os falsos profetas, tá bom? Um grande abraço, Deus os abençoe. Aqui no link de descrição, deixa aqui embaixo de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração. Quero mandar um abraço para a Mase Atleta e todos os demais irmãos que vão assistir esse vídeo logo em seguida. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Não esqueça de dar um like, dar um joinha, dar um like, aperta aqui no aviãozinho, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais.
E se você sentir no coração o desejo de cooperar nessa obra, nesse ministério, aqui embaixo tem todas as informações para que você faça isso, tá bom? Tem o endereço da igreja, horário de culto. Vem estar conosco nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, Igreja Casa na Rocha. E nas quartas-feiras temos o culto da fé às 20 horas. Eu sou o pastor Giovanni. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, colocamos essa palavra diante do teu altar, diante do Senhor. Livra-nos de tropeçarmos, ó Deus, profetizando ou falando algo indevido, algo que não esteja no teu coração, alinhado com a tua vontade. Livra-nos, ó Deus, de colocarmos na boca, no nosso coração, palavras que não venham do céu, que não venham do teu coração, Pai. Livra-nos de sermos pedra de tropeço na vida de outras pessoas. E livra-nos também de sermos enganados, lesados por pessoas iníquas, corrompidas, que utilizam-se de palavras como se fossem divinas, mas na verdade é o engano do seu coração. Dá-nos discernimento, dá-nos inteligência espiritual, dá-nos sabedoria, que possamos estar firmados na tua palavra, na direção do Senhor, no discernimento do Espírito Santo e na sabedoria do alto. É o que nós te pedimos de todo o coração. Opera milagres, maravilhas. Abençoa os teus filhos que estão nos ouvindo. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos. Restaura o teu povo por todos os lados e manifesta o teu poder e a tua glória sobre os teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração. Em o nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Amém, amém e amém. Um grande abraço, Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.